Sejam todos bem-vindos ao webinar Entendendo o Anexo SL. Sou Tobias Schroeder, analista de marketing de conteúdo da Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado por Pedro Augusto Atabi Braga. Pedro é professor no ensino superior, auditor e consultor nas áreas de gestão da qualidade, logística e ambiental. É graduado em matemática e engenharia mecânica com diversas especializações. Também é proprietário da Educare Web, empresa de treinamento e consultoria em sistemas de gestão. Desejo a todos um ótimo webinar. Neste vídeo, vou comentar o anexo SL da ISO. A nova versão da ISO 9001 vai unificar a estrutura de todas as normas de sistema de gestão. O anexo SL é um documento interno da ISO que estabelece como será essa estrutura. Desta maneira, a numeração dos requisitos das normas do sistema de gestão serão idênticas a todas elas. Todas as normas relacionadas a sistema de gestão elaboradas ou então revisadas a partir de agora seguirão esta estrutura. Esta estrutura foi votada e aprovada pelos países membros da ISO. O Brasil é um país membro da ISO. Os requisitos iniciais: 1. Escopo da norma. 2. Referências normativas. E 3. Termos e definições continuam sem alterações na ISO 9001. Já o requisito 4 passa a versar sobre o contexto da organização. Veja que este item aborda a organização e o contexto em que ela está inserida. Preocupa-se com o ambiente externo. Em função desta análise é que vai se determinar o escopo do sistema de gestão da qualidade e como ele será montado. Repare que está mantida a abordagem de processo da versão anterior. Chamo atenção para dois outros pontos. 1. Devem ser considerados os riscos e oportunidades no estabelecimento dos processos. 2. Qualquer requisito passa a ser passível de exclusão, desde que justificado. Temos agora o requisito 5, que foca a liderança. Reparem que a norma coloca explicitamente o comprometimento e a liderança, tanto com o sistema de gestão da qualidade, quanto as necessidades e expectativas do cliente. Aí fica implícito o foco no cliente. A partir disto é que se determina a política da qualidade e estabelece-se as funções, responsabilidades e autoridades dentro da organização. A política da qualidade deve levar em conta o contexto em que a empresa se insere. Não existe mais a obrigatoriedade da existência do RD, o representante da direção. A direção é que deve assumir o papel de liderança. O requisito 6 trata do planejamento. Importante mudança é a visão de riscos. Mudanças devem ser analisadas quanto a oportunidades e riscos envolvidos. Toda mudança deve ser planejada. A norma também agora foca em resultados. Ela deixou mais claro como definir os objetivos, como monitorar indicadores e, principalmente, o desenvolvimento do plano de ações para que as metas sejam atingidas. Repare que o processo de planejamento estratégico detalhado está sendo cobrado desde o início no requisito 4 até este. Uma observação que coloco é que os riscos a serem considerados tanto devem ser os positivos como os negativos. No requisito 7, temos a necessidade de se fazer a gestão do conhecimento. O requisito referente a recursos de monitoramento e medição vai ficar de mais fácil compreensão com esta nova estrutura da norma ISO 9001. Neste requisito, identificamos que não se faz necessário a documentação da competência,
mas as habilidades continuam a ser requeridas e devem ser analisadas por ocasião do recrutamento e promoções. A conscientização dos funcionários no que diz respeito à qualidade ganha uma maior importância com a criação do requisito 7.3. Não basta mais que o funcionário saiba a política e objetivos da qualidade. É necessário que ele esteja consciente da sua importância e aplique nas suas atividades. Com relação à comunicação, temos agora no requisito 7.4 mais específico. Apresenta o que e o como deve ser comunicado, ou seja, o estabelecimento de um plano de comunicação. Este requisito está relacionado ao 423 da versão 2008. Ele tornou a informação documentada mais flexível. Fica a critério da organização estabelecer o que vai ser colocado na forma de procedimento, atentando para os pontos em que a norma exige que as informações sejam documentadas, se deve ser retida através de registros ou mantida através de procedimento. Com o requisito 8, a redação está mais clara com relação a serviços. Continua a necessidade de se comunicar ao cliente as possíveis alterações nas condições de fornecimento. Deve-se ter informações documentadas dos processos e das alterações dos requisitos estabelecidos pelo cliente. A redação também está mais clara com relação a projeto, ressaltando que projeto também é aplicável a serviços. Deve-se considerar as consequências das falhas potenciais relacionadas aos produtos e serviços. A nova redação desta nova versão da norma enfatiza a aplicação dos requisitos de aquisição para serviços. Estabelece também a necessidade de que os fornecedores sejam comunicados os requisitos, não só de produto, quanto também de pessoal envolvido. Nesta revisão da norma, ela passou a incorporar o controle da propriedade de fornecedores externos, e não só do cliente, como era nas versões anteriores. A norma agora também estabelece requisitos para as atividades de pós-entrega, controle de mudanças não planejadas. Manteve-se o controle de produção ou serviços, preservação e atividades pós-entrega. No requisito 8.6, temos que, tanto para produto quanto serviços, a organização deve implementar atividade de verificação antes da liberação ao cliente. Tal liberação deve ser evidenciada e passível de ser rastreada. Continua a obrigação de que a organização garanta que produtos e serviços não conformes saiam do processo. Em caso em que ocorra a produção de produtos ou serviços não conforme, ações corretivas devem ser adotadas. Estas ações também devem ser adotadas caso o produto ou serviço já tenha sido entregue ao cliente. Continua a obrigação de que a organização solicite ao cliente autorização explícita para envio de produtos ou realização de serviço não conforme. Em caso de recusa, o produto não deve ser enviado ou o serviço realizado ou refeito. O requisito deixa claro que, em caso de correção, a conformidade deve ser verificada. Informações das ações executadas devem ser documentadas. Repare que não é mais obrigatório o procedimento de produto não conforme. Este requisito deixa a cargo da organização determinar o que e quando precisa ser monitorado e medido.
Qual o método a ser adotado também deixa a critério da organização. Importante que os resultados sejam analisados e avaliados. Não tivemos grandes alterações neste requisito em relação à versão anterior da norma. Apenas coloca em nota algumas fontes de informação que podem ser utilizadas para verificar a percepção dos clientes. Este requisito ressalta que os resultados das medições devem ser analisados e utilizados em vários casos, conforme relacionado. Os resultados desta análise devem ser utilizados na análise crítica da direção. Veja que isto demonstra a preocupação da norma para com os resultados do sistema de gestão da qualidade. Com relação ao requisito 9.2, auditoria interna, continua a necessidade da realização das auditorias internas para testar a conformidade do sistema de gestão da qualidade com os requisitos da norma. Continua a necessidade de que o plano de auditoria seja estabelecido, implementado e mantido. Critério de auditoria e escopo deve ser estabelecido e os auditores devem ser imparciais aos processos auditados. Os resultados da auditoria devem ser reportados à direção e ações corretivas referentes às não conformidades identificadas devem ser tratadas em tempo hábil. Veja que mantém-se a necessidade de documentar os resultados das auditorias internas. Repare que está mantida a necessidade de que se realize a análise crítica do sistema de gestão da qualidade, análise esta que deve ser realizada pela direção. O requisito também estabelece os pontos que, no mínimo, devem ser tratados na análise crítica realizada pela direção. Repare que a análise crítica deve contemplar análise de informações referentes a fornecedores externos e outras partes interessadas relevantes, eficácia das ações tomadas para enfrentar os riscos e as oportunidades, e as mudanças internas e externas que são relevantes ao sistema de gestão da qualidade, incluindo suas direções estratégicas. A norma continua com foco em melhoria. Agora ela coloca em nota de que forma as melhorias podem ser geradas. Neste requisito, temos, da mesma maneira que a versão anterior da norma, que as ações corretivas sejam adotadas para eliminar as não conformidades identificadas. Importante que as não conformidades sejam analisadas de maneira que se identifique a verdadeira causa que as deu origem. A análise da ação adotada deve ser feita. Sendo impossível eliminar a causa, as ações podem reduzir a probabilidade de que a não conformidade venha a ocorrer. Da mesma maneira que na versão anterior da norma, a organização deve documentar as não conformidades e as ações adotadas com relação a estas não conformidades. Este item demonstra que continua a exigência de uma melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Temos nesta versão o fim da exigência de procedimento documentado para ação corretiva e ação preventiva. A ação corretiva continua e a ação preventiva será adotada no item 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com Pedro, pode contactá-lo através do e-mail pedro.braga@educareweb.com.br.
Para assistir a outros webinars, acesse nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.